Oi pessoal, sou o professor Wesley e vamos falar sobre materiais cerâmicos. Um material cerâmico, o que é a cerâmica? A cerâmica é uma pedra artificial obtida a partir da moldagem, secagem e cozedura de argilas, podendo conter outros materiais misturados a ela. Então, uma cerâmica ela é feita a partir da argila. Então, quando ela sofre esse processo de cozedura, ela tem reações químicas e se transforma, deixando de ser uma argila e se tornando uma cerâmica, tá bom? Então, ela não volta mais a ser cerâmica. Não tem como a argila voltar a ser cerâmica. Se ela voltou a ser, é porque não foi bem cozida, então não sofreu todas as reações químicas necessárias. Ela se transformar. Vamos ver aqui alguns tipos de materiais cerâmicos. Um que a gente tem utilizado em construções mais rústicas é o adobe, certo? Que é a argila seca ao ar, simplesmente. Então ela é feita utilizada para construções mais rústicas, mais simples, tá bom? Então, como é que funciona? Por exemplo, eu posso fazer um tijolo cerâmico e deixar ele secar no próprio ambiente, no sol, certo? Então, quando ele vai secando, ele vai adquirindo as propriedades da argila, vai adquirindo as propriedades da cerâmica, certo? Mas não é uma cerâmica propriamente dita, mas tem todas as suas propriedades. Porém, ela tem um empecilho. A cerâmica, de fato, sofre o processo de cozedura, ela não volta mais a ser argila. O adobe, não. Se ele for molhado, ele vai voltar a ser argila, ele vai perder suas propriedades cerâmicas, certo? Vai perder sua resistência. Então, o adobe é utilizado em construções mais rústicas, né? Por exemplo, em casas de taipa, em construções provisórias, tá bom? Então, se eu precisar usar ele, o ideal é que eu faça um revestimento para proteger ele contra a umidade, porque ele é muito fraco à umidade. Pega a umidade e ele perde totalmente sua resistência, tá bom? Outro material cerâmico que a gente tem muito comum são os tijolos, certo? Os tijolos existem várias dimensões e modelos. Basicamente existem dois tipos, furado e o maciço, tá bom? Esse é o modelo de tijolo mais comum na nossa região, mas existem diversos modelos. O tijolo é um dos materiais de construção que tem menos controle, certo? Ele não é muito homogêneo ao longo do Brasil. Às vezes, dentro do estado, existem vários modelos diferentes. Mas vamos ver os nossos tijolos, esses dois tipos. Que situação a gente vai usar cada um? Ambos, o ideal desses tijolos, eles são feitos para vedação, eles não têm função estrutural. Eu só posso usar eles com função estrutural em partes simples da estrutura, que peguem pouca carga. Cargas elevadas eu já tenho que partir com a estrutura de concreto armado ou tijolos cerâmicos estruturais, que já é outro processo de produção, tá bom? Mas os nossos tijolos de vedação pode ser maciço ou furado. Qual a função de cada um? O furado, ele tem esses furos daqui para melhorar o cozimento, certo? Porque se ele desse tamanho ele fosse maciço, ele não ia cozer bem. Então o miolo dele ia ficar, vamos dizer assim, meio cru, certo? Então não ia chegar a temperatura para ter a reação química adequada, ele ia rachar, etc. Não ia perder toda a sua umidade, então ele tem que ser furado, tá bom? Para ele ser mais homogêneo a cozedura dele. Essas ranhuras que ele tem na lateral é para ajudar a aderência do revestimento, certo? Do chapisco, reboco. Por isso que ele tem essa ranhura, é proposital para melhorar o atrito, né? A aderência. Já o tijolo maciço, ele tem uma resistência maior que o tijolo furado. Porém, ele é compacto. Por que ele não tem furo? Porque como ele é menor, tem como ele ser cozido uniformemente, tá bom? Porque ele é uma dimensão bem menor que o tijolo furado. Ele tem uma resistência maior que o tijolo furado. Então eu consigo usar em alguns elementos estruturais com carga maior. Por exemplo, posso usar em muro de arrimo, é mais adequado eu usar um maciço. E fundações, em fossas, que é um ambiente mais agressivo, geralmente se usa o tijolo maciço, tá bom? Então, esses são nossos tijolos. Também temos tijolo aparente. O aparente, a produção é muito semelhante ao tijolo comum, porém ele passa por um processo de vitrificação maior. Então na cozedura ele queima a maiores temperaturas e tem também a mistura dele é um pouco diferente. Então o que eu obtenho com isso? Eu obtenho tijolos mais compactos, certo? Então são usados de forma aparente. A gente pode ver no anterior que ele não tem uma superfície tão, vamos dizer assim, esteticamente bonita, né? Já esse não, tem uma estética muito legal, certo? Ele é usado em forma aparente, porém é mais caro, né? E ele tem um empecilho. Se eu usar ele para aparente, tem que ser aparente. Se eu resolver no futuro, não gostei, eu quero botar uma cerâmica agora nessa parede, quero rebocar para pintar. Então eu teria que fazer algumas ranhuras na superfície do tijolo para
tipo ranhuras artificiais, né? Simular essas ranhuras aqui para melhorar o atrito entre o revestimento e esse tijolo, tá bom? Então, se for usar aparente, use só quando realmente for para ser aparente. Outro material cerâmico muito comum também que a gente tem na construção são as telhas cerâmicas, certo? Também existem diversos modelos, tá bom? Cada um, cada um é para uma aplicação, certo? Os mais caros é para situações que casa mais bonita, dá um tipo essa telha aqui, ó, já fica mais bonito o telhado, porém é bem mais cara. Tem essa aqui, a nossa tipo a telha canal mais simplesinha, tá bom? Então, a telha cerâmica é bem versátil, tá bom? E a gente sabe que tem dois tipos de telha, né? A gente tem a telha cerâmica e aquela telha de cimento. Qual dos dois seria melhor usar? Qual a vantagem da telha cerâmica em relação à de cimento, né? Que é aquela tipo que a gente chama de brasilite, né? A vantagem dela, da telha cerâmica, é que ela permite um controle melhor da temperatura do ambiente. O ar circula mais a temperatura também. Ele é um isolante melhor térmico, então ele consegue manter a temperatura da edificação mais agradável. Já a telha de cimento, ela absorve muito calor, então esquenta muito, tá bom? Porém, a telha cerâmica ela é mais barata. A telha cerâmica ela é mais cara, tá bom? Porque eu vou ter que ter um madeiramento maior, mão de obra, etc. O pessoal usa muito brasileiro porque é bem mais rápido de fazer e o custo também é menor. Então tem que ponderar cada situação que vale a pena fazer, certo? Outro material cerâmico que nós temos são os revestimentos cerâmicos, que podem ser de cerâmica propriamente dita, como também porcelanatos. Porcelanatos também são cerâmicas, certo? Eles são exclusivamente de função estética. E geralmente o porcelanato ele pode ser totalmente compacto e só polido. Então, aquele acabamento dele é próprio porcelanato. Mas a cerâmica geralmente ela vem com vem com a pintura em sua superfície, certo? Para dar sua cor, seu design, tá bom? E na parte traseira da cerâmica, a gente já deve ter observado que ela é cheia de desenhinhos. É a mesma função lá do tijolo, que tem aquela ranhura. É para melhorar o atrito. Aqueles desenhos que vem atrás da pedra cerâmica é para melhorar o atrito dela na superfície, que ela vai ser colada, certo? Na argamassa colante. Não é à toa aquilo não, é proposital, tá bom? Também nós temos os azulejos, certo? Azulejos na verdade são placas de louça, certo? De pouca espessura. E geralmente a capinha dela é um vidrato que é posto nela, tá bom? Então tem uma alta vitrificação. Então, com isso ou seja, ela tem poucos poros. Cerâmica comum, ela tem baixa vitrificação. Então ela é muito porosa, isso até ajuda no atrito. O porcelanato, por exemplo, tem alta vitrificação, então ele tem poucos poros. Então, para o porcelanato, eu não posso usar, por exemplo, a argamassa comum, a AC1, que a argamassa AC1 ela tem um atrito mais mecânico. Já o porcelanato, como ele tem poucos poros, vai diminuir esse atrito mecânico. Então, eu preciso da argamassa AC3, que ela tem não só o atrito mecânico, como ela também possui o atrito químico, tá bom? E o azulejo, como ele é fininho, apesar dele ser bem compacto, o azulejo é fininho, leve, a argamassa comum serve para ele, tá bom? Também tem as nossas louças sanitárias, que também são materiais cerâmicos, certo? E de alta vitrificação, né? Já que eles geralmente estão constantemente com água, né? Então tem que ter alta vitrificação para ter poucos poros e ser mais impermeáveis. Podendo ser de várias cores também, né? Como a gente pode ver aqui. E por último, nós temos as cerâmicas refratárias, tá bom? Elas não são muito utilizadas para as construções rurais e edificações em geral, né? Elas são mais usadas para a indústria. Por exemplo, na produção do próprio tijolo, são usados fornos de tijolos, porém tijolos refratários, onde ela é composto por materiais que não absorvem tanto calor, certo? Eles refratam mais ele. Por exemplo, aqui nessa imagem a gente tem um exemplo. Ele visualmente é praticamente igual a um tijolo comum, certo? Mas ele tem a propriedade de resistir ao calor. Então, nesses fornos aqui onde é feito o tijolo, aqui o tijolo está cru. Ele entra aqui para tem um forno para ele queimar, certo? Que ele passa cozedura e também tem uma estufa. Ambos são feitos de tijolos refratários, certo? Que é para absorver o calor. Então, para fornos industriais, para a gente não tem muita, vamos dizer assim, aplicação para nós, né? Mas importante é saber que eles existem, certo? Então foi isso, pessoal. Isso aqui eu tentei dar um conceito geral de materiais cerâmicos que nós temos, tá bom?
E qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Obrigado pela atenção e tchau!